Mateus 5:20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Acharam? Acharam? Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder... Aqui na outra tradução está até mais enfático ainda, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só. Ou seja, não pode ser igual, tem que exceder, tem que passar e muito. Agora vai lá em Mateus 5:38. Mateus 5:38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que lhe te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-que também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá-lhe que te pede e não voltes as costas ao que te deseja que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai quem? Amai quem? Não, peraí, acho que essa Bíblia está errada. Não é, é isso? É para amar quem? O inimigo? Nossa, gente, acho que eu vou ter que mudar a pregação, porque não é possível que Jesus falou isso. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos. A gente faz isso? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Como assim igual a Ele? Por que igual a Ele? Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Essa se chama a graça natural. Sabia disso? O sol nasce para todo mundo. Para o assassino e para o que dobra o joelho diante do Senhor. Para o santo e para o perverso. Sobre os maus e os bons. E faz vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Pergunta para quem está do seu lado. Que recompensa você tem? Que recompensa? Aqui, ó. Não é para você olhar. Eu não sou do seu lado, é ele que está do seu lado. Que recompensa você tem? Pergunta de novo. Que recompensa você tem, Iracema, já que ninguém olhou para você? Que recompensa você tem? Que recompensa? Não fazem os publicanos também assim? É que fica muito enfeitado. Vou traduzir para a nossa linguagem. Não faz assim lá, aquela mulher lá do trabalho também? Não faz lá a pessoa que faz unha com você? Não faz a pessoa lá que trabalha do seu lado, lá no mesmo departamento? Não faz lá também a pessoa lá que levanta altar para demônio? Não faz da mesma forma assim? Ué, não é a mesma coisa? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós
perfeitos como perfeito é o vosso. Eita Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Consagramos a Ti as nossas vidas. Fala conosco através da Tua palavra, através do Espírito Santo, Senhor. Minha carne caia por terra e eu seja completamente revestido da presença e da sua presença e da voz de muitas águas. Fale neste lugar com total liberdade, todo valente, todo e qualquer tipo de mover, todo e qualquer tipo de ação maligna, em nome de Jesus, a atrapalhação contra a tua palavra este tempo já está cancelada e amarrada no abismo, em nome de Jesus, e a ti daremos honra, glória e louvor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém? Pode se sentar. O reino de Deus, a gente encerra essa série de mensagens falando sobre o reino. Falando a respeito, porque Jesus ele anunciou o reino não somente com os milagres, mas através da verdade, principalmente através da verdade. Então o reino ele já está manifesto entre nós. Ele já está manifesto entre nós. Ok? Então, o reino de Jesus, como ele mesmo disse, não é terreno, não é daqui. O reino de Deus não é terreno, não é das coisas daqui. Os fariseus perguntaram para ele, mas o teu reino, onde é o teu reino? Meu reino não é daqui, meu reino vocês não conhecem. Vocês não sabem. Vocês não conhecem o meu reino, vocês não sabem de onde é. Não adianta nem eu explicar para vocês, porque vocês não vão saber. Mas o reino não é daqui, mas ele se manifesta aqui. O reino não é daqui, mas se manifesta aqui. Exatamente para aniquilar as coisas que são daqui. Quando a palavra diz das coisas terrenas, está falando das coisas do mundo. Das coisas aonde Satanás tem a ocasião e tem domínio. Então, as coisas do reino, o reino que é terreno, o reino de Jesus não é daqui, mas o reino do céu se manifesta no terreno. De modo que o terreno não pode manifestar-se no reino dos céus, mas o que é do céu se manifesta aqui no terreno. Por quê? Para aniquilar aquilo que é terreno. Porque no que é terreno, como que funciona no que é terreno? O que é terreno é assim, quem é mais intelectual, quem é mais top, quem tem mais dinheiro, quem é mais influenciador, quem é mais economicamente, socialmente, financeiramente, mais bem, digamos assim, tem mais posses, tem mais recursos, este é bem reconhecido, este se assenta, este está numa alta posição. Quem fala melhor, quem tem PhDs, quem tem melhor formação acadêmica, quem tem empresa, quem tem melhor condição, esse é quem está no alto. Mas isso é o que é terreno. Mas o que é espiritual não se manifesta dessa maneira. Exatamente porque o reino do céu se manifesta, o reino de Deus se manifesta no terreno para aniquilar e desfazer aquilo que é terreno. Colocar o que é terreno em parafuso mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Que usa as coisas que não são para confundir as que são. Porque no reino de Deus as coisas funcionam completamente diferente. No reino de Deus funciona do seguinte, ele usa um boiadeiro para ser um profeta. O que boiadeiro entende de profecia? Mas Deus usa. Deus pega e usa. O que um pastor de ovelha, o que tem a ver pastor de ovelha com rei? Davi tinha que entrar na faculdade
administração social, administração de empresas, administração de bens, administração, né, governamental. Não tinha nada. Não, Davi foi para aquilo que ninguém queria. Na verdade, era ser pastor de ovelhas era dos cuidados, afazeres da casa, era a coisa mais simplória que tinha. Pois Deus foi e pegou um pastor de ovelhas de baixa estatura para ser rei. Porque no reino de Deus as coisas não funcionam como funcionam no terreno. No terreno as coisas funcionam. Aquele que tem mais capacidade, aquele que ele vai e usa mão. No reino de Deus, no reino dos céus, as coisas se invertem, porque ele pega o pescador para colocar o fundamento da igreja e dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele pega homens pescadores, a escolha ali que ninguém dava nada, para colocar a igreja e dizer: vocês são os meus apóstolos, vocês vão aqueles que vão levar a minha palavra, vocês são aqueles que vão levar o evangelho, que vão pregar até os confins da terra. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e aqueles que não eram nada passam a ser revestidos da presença e do poder de Deus. E assim somos eu e você. Entenda uma coisa: Deus não faz a sua obra com capacitados. Deus não faz a sua obra com capacitados. Isso também não te dá aval para você falar assim: o pastor pregou no culto que Deus não faz com capacitados, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Deus usa quem Ele quer. Eu já ouvi centenas dezenas de testemunhos de gente que não tinha nada e Deus simplesmente capacitou, ungiu e o ensinou e ensinou. O presbítero não contou o testemunho lá de que o Espírito Santo ensinou ele a tocar a bateria? Quem estava aqui no dia da vigília? Foi quem? Deu o intensivo lá para ele no sonho e falou assim: é assim que faz. Ponto, agora curso completo, receba o certificado, ponto. No reino de Deus as coisas se invertem completamente. Não é quem sabe mais, não é quem pode mais. No reino de Deus, quem é reconhecido não é aquele que está nos palácios, não é aquele que está no templo, não é aquele que fica bajulando, não é aquele que fica lá, não é aquele que tem mais recurso. No reino de Deus é aquele que está pregando nos desertos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É assim que funciona. Isso novamente, não te dá aval para você falar assim: o pastor pregou que Deus usa quem Ele quer. Então, já que Ele usa quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Mas isso não é desculpa, não tem nada a ver com eu não preciso estudar a Bíblia. Porque Deus vai pegar a Bíblia e colocar na minha cabeça. Negativo. Jesus aprendeu e Ele cresceu e Ele aprendeu uma profissão. Ele aprendeu e ele sabia de cor. Sabia ali, ó, no texto da sinagoga, não sei quem lembra, quando ele entra em Nazaré. E ele cita o texto de Isaías 61. E Deus me ungiu para pegar as boas novas, quebrantados, blá blá blá. Ele abre, não era a Bíblia assim igual a gente da nossa, não. Era um rolo. E era grande. Então tinha que abrir o rolo e achar exatamente onde era, assim, ó, pá. Jesus teve que aprender. Ah, mas pastor, Jesus não era Deus? Era Deus. Mas ele se esvaziou da sua glória. Ele estava no templo. E ele foi crescendo em sabedoria.
e graça diante de Deus e diante de Deus e dos. Então, se Jesus se esvaziou de sua glória, se tornou homem e se submeteu a aprender e a crescer e se desenvolver como homem, então a gente não vai ficar de boa na lagoa, achando que, não, agora, né? Tem que explicar essas coisas, porque todo mundo pode usar de pastor, aí faz o corte, né? O pastor ministrou, eu vou agora. Não. No reino de Deus as coisas se invertem, meu querido. Porque o texto do Salmo 75 diz que Deus é o juiz, ele abate a uns e levanta outros. No reino de Deus ele usa mesmo quem ele quer. Fala, coloca palavras. Eu já vi gente que mal sabia ler, não sabia nem ler e escrever. Pois você acredita que o Espírito Santo não usou a pessoa e a pessoa não lia, mas a Bíblia, a pessoa batia o olho e lia a Bíblia. Como que pode uma coisa dessa? A pessoa não saber ler, mas lê a Bíblia. Então, as coisas no reino se manifestam dessa maneira, porque ele se manifesta para confundir e aniquilar aquilo que é terreno. É exatamente assim. É exatamente dessa maneira. Por isso que eles achavam, esses não são varões galileus? Eles já estão bêbados essa hora já, da manhã? Não, o que é isso? A gente não está ouvindo eles falar na mesma língua que a gente? O Espírito confunde e desfaz aquilo que é terreno, destrói aquilo que é terreno, confunde, dá nó, parafuso na cabeça de muita gente, porque aquilo que é terreno está limitado e tudo aquilo que é terreno está limitado e perfeitamente calculado às leis dos homens, às leis da terra. Mas aquilo que é espiritual não está limitado àquilo que é terreno. Aquilo que é espiritual faz com que aqueles que foram decretados, não vai ser curado, não tem cura, pois o espiritual e o sobrenatural, o reino se manifesta para dizer, não tem cura aqui no terreno, mas tem cura naquilo que vem do alto, em nome de Jesus. Então, o reino de Deus se manifesta nas verdades. Se manifestou em Jesus através de curas, de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas? Sim. Mas principalmente pela verdade. Ou Jesus foi mais atacado. Foi por conta das verdades que ele falava. Não foi por causa das curas. Porque a cura que ele fez no sábado, ele fez a cura, sim ou não? No sábado. Fez? Sim ou não? Sim. Ele fez. Mas qual era a verdade que estava por trás? Porque tinha um pastor meia tigela lá e falou assim, não sei se podia fazer cura no sábado, né? Porque não pode. Tinha que deixar essa mulher endemoniada mais um dia, porque não podia. E aí Jesus fez a cura no sábado mesmo, porque a verdade era que não se podia trabalhar no sábado. E o próprio Jesus diz em outro texto, fala assim, que era necessário o sábado. Ele fala que ele é o Senhor do sábado, mas ele também fala que se podia fazer o bem no sábado. E ele ainda fala, hipócritas, já com os fariseus eles tinham pouca paciência. Era manso e humilde de coração, mas com os fariseus. E aí ele falava assim, vocês são hipócritas, porque no sábado você não tira seu bicho para tomar água. Se uma ovelha sua ir cair no precipício, deixa ela cair porque é sábado. Então, Jesus confrontava e ele foi mais atacado. E aliás, colocaram ele pendurado numa cruz exatamente por causa das suas verdades. Porque ele era a própria verdade. Então, inclusive,
a verdade é atacada até os dias de hoje. Por isso que tanto querem tirar a verdade da palavra, tanto querem anular, mas não tem como anular aquilo que vem do alto. Não tem como. É atacada, a verdade é atacada até os dias de hoje. Para dizer, não, vamos reescrever, porque não é bem assim, está muito antigo. Não está antigo nada, não se pode ser antigo aquilo que é eterno. Não se pode ser antigo aquilo que é eterno. Então, o reino tem verdades e princípios que o mundo não entende. E nós precisamos entender e viver aquilo que nós recebemos da verdade. Nós precisamos entender a verdade, porque ainda que o mundo não entenda e combata com muitas vezes unhas e dentes contra a verdade, ainda que o mundo, ainda que pessoas se levantem, ainda que demônios se levantem, influenciem pessoas para se levantar contra a verdade, ainda que situações queiram vir contra, porque você manifesta também a verdade através das tuas atitudes, ainda que tudo queiras conspirar contra a verdade, mas não são as filosofias humanas que mudam a vida do homem, não são os contos que mudam a vida do homem, não são as mentiras do diabo, não é nada, nenhum ritual, nenhuma mandinga, nenhum livro de autoajuda, mas é a verdade que liberta e que transforma a vida do homem. E que tem transformado a minha vida e a sua vida. Então, vamos para as verdades do reino. Primeira delas, dê outra face. Para o judeu, dar a outra face, tapa na cara, se não o pior, ou um dos piores insultos que alguém poderia receber. Então, claro, né, pastor? Um tapa na cara. O rosto representa a honra. Por isso que você vê em Coríntios falando para a mulher cobrir. O rosto de uma pessoa, para eles, representa a honra de uma pessoa. Por isso que o homem não raspava a barba. Por isso que as mulheres cobriam o véu. Por isso que o Moisés desce lá do monte, está cheio da glória de Deus, ele cobre. Por isso que quando alguém está envergonhado, o semblante da pessoa fica descaído, sim ou não? Por quê? Porque perdeu a sua honra. Então dar um tapa na face significava perder a sua honra, ficar em vergonha. Mas o texto diz, se alguém der, você vira a outra face. Não pague na mesma moeda. Não dê, não seja equivalente àquilo que a pessoa fez. Porque nesse negócio de... como é que fala? Olho por olho, todo mundo acaba cego. Bateu na mesma moeda, pagar na mesma moeda, todo mundo acaba cego. Não há vantagem nenhuma e principalmente o ciclo vicioso nunca se para. Nunca é vencido. Segunda coisa, dê também a túnica. Existia um acordo entre os judeus que eles, se alguém fazia um acordo e tal, apertava a mão, fazia um acordo entre eles de pagar ou de uma dívida e tal, eles ficavam com a túnica da pessoa até o fim do dia, para que quando ele pagasse, ele devolvia a túnica. Mas mesmo se ele não pagasse, a pessoa tinha que devolver a túnica, porque era muito vergonhoso alguém ficar com a túnica da outra pessoa. Então ele tinha que devolver. E aí, o Jesus fala assim, se alguém te pedir a túnica, não dê também a túnica. Se caso você findar o dia e você não conseguir pagar, não dê também a túnica, dê também a capa. Porque a capa era usada para se cobrir do frio. Dê também a capa, ou seja, faça além daquilo que
Não faça aquilo tintim por tintim. Não fique em vergonha. E não deixe a pessoa na mão. Dê também a tua túnica. Terceiro, ande mais uma milha. Sabe o que é andar mais uma milha? Esse andar mais uma milha era que os oficiais romanos, eles tinham obrigação, eles poderiam e tinham autoridade de obrigar alguém. A autoridade de obrigar alguém, dizer assim, a pessoa podia estar fazendo o que quisesse. Podia estar fazendo, ela falar assim, vem aqui e carrega essa água aqui, leva o meu jumento ali. Eles poderiam obrigar alguém a fazer isso. Anda ali um tanto comigo, vai até ali. E Jesus fala assim, não faça aquilo que te pediram, faça além daquilo que te pediram. Confunda os planos do inimigo. Se alguém te pedir emprestado, em outros, traduzindo em miúdos, não. Se alguém te pedir emprestado, não empreste, dê. Faça além daquilo que estão te pedindo. Faça além, vá além daquilo que é o cumprimento do ritual, o cumprimento só daquilo que já está pré-estabelecido. Vá além. Porque o que nós lemos antes, o que Jesus disse? Se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. E lembra que eu disse, o reino dos céus começa a se manifestar já aqui. Desde o dia que João Batista começou a toma nos desertos, e prega nos desertos. Desde aquele dia até os dias de hoje, o reino de Deus se manifesta. Então não faça apenas aquilo que é o necessário, aquilo que é o cumprimento das regras. Vá além. Vá além. E o quarto, amarás o teu inimigo. Eu contei aqui o testemunho do missionário, do rapaz refugiado lá da Coreia, que ele, no testemunho ele conta que os caras batiam muito nele e queriam que ele negasse Jesus e deixaram ele ajoelhado num lugar onde a única coisa que dá para fazer é ficar ajoelhado, não dava para ficar de nenhum outro jeito. O único jeito que ele podia ficar, ele ficou tanto tempo assim, que quando quando tiraram ele daquele buraco, onde ele defecava naquele lugar, fazia xixi naquele lugar. Então você imagina, por amor a quem? Por amor a Jesus. Quando tiraram ele daquele lugar, ele teve que reaprender a andar de tanto tempo que ele ficou daquele jeito. E aí, em uma certa ocasião, pegaram ele e bateram muito nele, torturaram ele. E batiam na boca dele, e, enfim. E teve um momento que ele ficou desacordado, e aí chamaram, aí o outro soldado saiu e o outro veio para querer continuar tal. E nesse meio tempo, questão de minutos ali, que ele ficou desacordado e o outro soldado vinha até ele, ele olhou, ele em seus pensamentos pediu para Jesus, Jesus, eu não estou suportando, me ajuda. E aí Jesus falou assim, me ame como eu amei. Como eu amei na cruz. E aí ele falou que foi revestido de um amor, de uma presença de Deus, de um amor de Deus tão grande, que quando ele se levantou, ele acordou, e ele estava sentado na cadeira novamente. E aí o soldado vinha até ele, e ele começou a olhar para o soldado. Ele olhou para o soldado de uma maneira, ele falou assim que ele foi tão incendiado, revestido do amor de Deus, que ele começou a olhar para o soldado com amor. E aí o soldado ficou olhando para ele assim, e disse assim, não me olhe desse jeito, para de me olhar desse jeito. Para de me olhar desse jeito, porque eu não posso suportar tanto amor. E caiu de joelhos e dizia assim, me fala mais sobre o seu Deus. Então, é fácil
a gente amar uns dos outros aqui. É fácil. Agora, quem fala mal da gente, quem persegue a gente no trabalho, quem persegue a gente dentro dos nossos parentes, fala mal. Você vai lá para aquela igreja, você vai para não sei o quê. Ah, mas todo mundo faz aqui as coisas direito, só você que faz errado. E você andando direitinho na presença de Deus, fazendo tudo certinho. E aí eu faço uma pergunta: como que as pessoas vão conhecer o amor de Deus se a gente só amar quem a gente gosta? Como que o amor de Deus vai se manifestar? Porque o amor de Deus, ele se manifesta através de quem? Através de mim e de você. O amor de Deus, ele se manifesta através de mim e de você. Ele se manifesta através de um abraço que você dá, em quem falou mal de você, em que se levantou contra você. E tudo que a pessoa está esperando no momento que ela necessita, alguém que fez mal, alguém que se levantou, tudo que ela está esperando é que você pague na mesma moeda. Mas quando você estende a mão, quando você abraça, quando você ajuda, quando você está com os braços estendidos para ajudar e te dizer: eu estou aqui com você, o amor do Pai se manifesta e todo plano, toda armadilha, todo ciclo de ódio, todo ciclo de vingança, todo ciclo maligno do diabo é destruído. E não há como ser de outra maneira a não ser desse jeito. É por isso que ele pede para amar quem não gosta da gente, quem é nosso inimigo. E quando ele fala inimigo, o sentido dessa palavra, porque o hebraico, e principalmente o grego mais ainda, tem palavras, é uma palavra que tem vários sentidos. Como, por exemplo, a graça. É uma palavra no nosso português, certo? Que ela tem alguns sentidos. Dizer assim: ah, esse presbítero está cheio de graça. Pode ser que ele está cheio da graça de Deus, como pode dizer que ele está fazendo graça para todo mundo dar risada. E nesse sentido aqui, ele não está falando do inimigo, o Satanás. Ele está falando de inimigo de pessoas mesmo. De pessoas, de carne e osso. Não tem como ser de outro jeito. Não existe outra fórmula. É exatamente dessa maneira que o ciclo maligno, é exatamente os ciclos de guerras contínuas, é exatamente dessa maneira que os ciclos de inimizades, de divisões são destruídos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que de todos os dons, o maior deles é o amor. Significa que o amor de Deus é o quê? É dom dele. Vem dele. Não tem como um ser humano amar de verdade sem que esse amor não venha de Deus. Porque amar o nosso filho, quem gerou, é fácil. Agora, o amor de Deus a gente começa a ver se o amor de Deus começou a se manifestar em nós mesmos, quando alguém nos feriu, falou mal, perseguiu, apontou o dedo, injuriou, falou mentiras, e mesmo assim você se levanta e dizer: eu estou com as minhas mãos estendidas, e o diabo, os seus planos, as suas armadilhas, as suas setas demoníacas se encerra hoje, porque eu vou manifestar o amor do Pai. Então, sabe por que disso? Porque nós somos muito bons na teoria, muitas vezes, mas péssimos na prática. É muito bom a gente falar que ama, mas na hora que é necessário, no checkmate mesmo, que é necessário o amor de Deus se manifestar, é nessas horas que muitas vezes não acontece. Na hora que é necessário, a gente fala que ama, mas na hora que é necessário abrir a boca e dizer: eu te perdoo, ou abrir a boca e... não, isso não acontece. Então nós somos muito bons na prática, muito bons nos argumentos, muito bons nas teorias, mas a nossa prática está falha, muito falha.
O reino, as coisas se invertem. O reino, você não ama quem você gosta, quem você... Ai, tudo, afinidades, estrelinhas, corações. Não, no reino você ama quem te perseguiu mesmo. No reino você ama e você vence. Muitos de nós vamos vencer o diabo, sabe como? É demonstrando o amor, porque o diabo não conhece o amor. É fazendo prato mesmo, é ele indo lá e entregando o pratinho na cama mesmo, e dizendo, ó, meu amor, meu bem, te amo, tá aqui. É dizendo assim a pessoa lá no trabalho, a que mais persegue, a que mais é endemoniada, você vai chegar assim e falar assim, ó, trouxe um presente para você, Deus te abençoe, viu, ó, toma aqui. É desse jeito. Sabe o que vai acontecer com o diabo? Ele vai cair por terra. Muitas vezes demônios são expulsos, não é com imposição de mãos, são através do amor que é manifesto do Pai através de nós. Sim. Eu já vi demônios caindo, sendo expulsos, sem ninguém pôr a mão. O amor, um ambiente onde existe o amor de Deus, é um ambiente onde demônios não suportam estar. Não é que eles não gostam, eles não podem suportar estar neste ambiente. Você não entendeu? Eles não podem suportar. Um ambiente onde o amor de Deus verdadeiro, até o próprio testemunho do rapaz, eles estavam lá, toda a equipe lá, esperando para entrevistar o missionário, o rapaz lá, o refugiado, disse que ele não abriu a boca para falar nada, ele só entrou na sala. Quando ele entrou na sala, disse assim que a glória de Deus encheu o lugar, sem abrir a boca para dizer nada. Sabe por quê? Por causa do amor de Deus. Jesus disse, quem muito é amado, muito é perdoado. Então, esses são os dias de nós nos manifestarmos dessa maneira. É por isso que existe a frase, se eu não me engano, acho que até de um dos avivalistas, que diz, pregue o evangelho. Se necessário, você abre a boca para falar. Tem até um testemunho do Charles Finney, um dos avivalistas também. Eu até li o livro dele, livrinho desse tamanhozinho assim, pequenininho. Mas, meu Deus, o texto diz que ele entrou numa fábrica, um monte de mulher, homem, tudo fazendo as coisas, sabe? Coisa de coisas manuais, trabalhos manuais. Diz que ele só entrou, não abriu a boca. Ele entrou, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi tomado pelo Espírito Santo, encheu, todo mundo começou a falar em línguas, pessoas sendo batizadas na hora, instantaneamente. Sabe o que é isso? Amor pelas vidas. É por isso que eu amo, a gente deu aula aqui semana passada sobre o ministério evangelístico, né? Os 5 ministérios. E um dos 5 ministérios é o ministério do evangelista. E o evangelista cheira almas. Ele tem sede por almas. Ele fala assim, meu Deus, aquela pessoa tanto precisava de Jesus. Eu posso pregar aqui 2 horas, pregando a palavra tal, e aí vem 2 pessoas aceitar Jesus. O evangelista só faz assim, ô menino, vai ter um culto ali, vamos aí, entra no meu carro aqui. Vem 50 mil pessoas aqui. Porque é a graça que foi dada pelo amor pelas vidas. Vamos nos colocar de pé. O amor. O amor de Deus se manifesta e nós nunca somos tão parecidos com o Senhor, com Deus, quando manifestamos o amor. Através do quê? Do perdão. Principalmente através do perdão. Através do caminhar mais uma milha. Através de fazer além daquilo que é necessário. Quantas vezes eu vejo pessoas que necessitavam, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de, tá passando necessidade. Quantas vezes a gente já foi no mercado, a gente passou necessidade. A pessoa só, quem tá passando necessidade, uma cesta básica vai socorrer a pessoa?
Pelo amor de Deus, a gente ia, pegava a cesta básica e pegava mais. Pegava mistura, porque a gente tem filho. Talvez seja essa a razão que o Senhor nos deu 4 filhos. Para entender muitas vezes a necessidade que nós passamos e que muitos passam. Talvez numa escala menor, mas passa. Então a gente ia, não entregava só. Você pode me dar uma cesta básica? Amém, Senhor. O Senhor viu, eu fiz aquilo. Que é isso? Se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Não vai achando que você está cumprindo regrinhas e fazendo só, o pastor pediu, então eu vou fazer. Tá, não, já cumpri minha tabela de hoje, já fiz aquilo que me foi ordenado, viu? Quem faz aquilo que é ordenado, só aquilo que cumpre regras, é funcionário. Não é discípulo de Jesus. Agora, aquele que é direcionado, que o Espírito sopra, ele faz aquilo que o Espírito
recebeu a ferida e só transferiu a ferida. Jesus pôde suportar toda a dor por causa de nós. Jesus pôde suportar toda a ferida sem retribuir na mesma moeda. Jesus pôde suportar a ira sobre ele sem pagar na mesma moeda, para que nós pudéssemos receber o amor do Pai ao invés da ira, para que nós pudéssemos receber a misericórdia de Deus ao invés da ira, para que nós pudéssemos receber a graça de Deus e transferimos essa mesma graça que temos recebido, transferimos este mesmo amor que temos recebido, transferimos a mesma mão que estava estendida quando um dia nós estávamos feridos, destruídos nos delitos e pecados. Oh, esta mesma mão que é a sua vai estar estendida também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, pastor, eu não sei se é assim não. Não tem problema não. Estrada do Campo Limpo 2665. Aqui tem um montão de mão aqui estendida para você. Talvez você se falar, eu não sei se é assim não. Eu sempre recebi patada. Eu sempre recebi grosserias, eu sempre recebi rejeição, solidão. Pois o Senhor tem um renovo, porque a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então receba na tua vida o amor de Deus sendo transferido aqui, ó, para você, em nome de Jesus, e a presença de Deus enchendo a tua casa, o teu lugar onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Se não for desse jeito,